Eu sou de Jesus. Glórias a Deus por isso. E você? É? Você é de Jesus? Amém? Vamos declarar juntinho então, antes de começar. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vamos, gente, ânimo. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vamos. Meu Deus, pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, estás aqui em mim. O teu amor é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, estás aqui em mim. Meu coração é teu E o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu sou de Jeová, 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 Jireh, Jeová, Rafa, Jeová, Jeová, Jeová. Pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu E o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, que bom a gente ser de Jesus. Dá um abraço na pessoa que está perto de você e diga: seja você de Jesus também. Isso, cumprimente essa pessoa perto de você, tão especial. Você que nos assiste pela internet, seja você de Jesus também, e que você possa ter um tempo precioso aqui conosco durante essa celebração. Obrigado pela sua companhia também. Isso, pode sair do seu lugar se você quiser, pular umas 3 fileiras aí, fazer um cumprimento legal, caloroso, amistoso para essa pessoa. Depois que você cumprimentou, você pode se assentar, por favor. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa Terça da Esperança. Hoje nós estamos com a nossa rotina normal. A semana voltou à rotina normal da nossa comunidade. Semana passada nós tivemos um tempo precioso. Ficamos aí 7 dias consecutivos com ministrações, com experiências da Palavra de Deus, com a presença de Deus, adoradores que estiveram conosco aqui. Foi um tempo precioso. Nós tivemos aqui a presença do pastor Azaf Borba, Massal Sugihara e Ademar de Campos. Cada um deles ministrou 2 dias e foram assim ministrações especiais. Eu creio que um novo tempo de Deus veio para a sua vida e também veio
para a nossa igreja. Então quero louvar a Deus por você que participou conosco, você que mergulhou nas águas tranquilas durante todos esses 7 dias, e teve gente que infelizmente boiou, né? Teve gente que não mergulhou, ficou boiando nas águas tranquilas, não aproveitou a oportunidade. Então fique atento, aproveite essas oportunidades, quando a gente tem um tempo de experiência, um tempo de intensidade, venha participar conosco das nossas programações, para você também mergulhar nessas águas cada vez mais profundas, de uma experiência cada vez mais intensa com Deus, porque esse é o nosso propósito, não é fazer um evento gospel, não é fazer um evento religioso, não é sair nas mídias sociais, nós queremos que você tenha uma experiência pessoal, uma experiência profunda com a presença de Deus, e todos os eventos que nós proporcionamos nessa comunidade, tem por um princípio, buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo, porque essa é a nossa visão de comunidade. Se não for para buscar a Deus e ter um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, se não for para amar as pessoas e ter um relacionamento interpessoal com qualidade, nos termos do cristianismo, e se não for para fazer esse mundo diferente, por que a gente existe? Por que a gente está aqui? A visão da nossa comunidade, desta igreja local, é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. É isso que nos move, é isso que nos motiva a estarmos onde estamos e a fazer o que nós fazemos, e por isso nós pedimos, vem você também participar disso, vem experimentar isso conosco. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro, criançada, é domingo agora, papai e mamãe, você que não veio mergulhar nas águas tranquilas e não ficou atento aos avisos também, é domingo agora, Celebra Kids, e o tema é Não Temas. Tema, não temas. Onde vai ter assim um teatro do Davi do Golias, vai ter filminho, vai ter lanche, vai ter teatro, fantoche, vai ter lanche, gente, vai estar recheado de programação esse domingo, dia 17 às 19h30. Enquanto as crianças vão para a igreja da criança aqui, os adultos vêm para a igreja dos adultos, e a gente vai ter uma celebração bonita nesse final de semana, e eu gostaria que você participasse conosco. Próximo aviso, amanhã cedinho, 6h30, das 6h30 até às 7 horas, nosso tempo de oração. Nós temos convidado a igreja para orar, e a gente sabe que tudo começa com oração, queridos, e tudo começa com um pedido a Deus. Coisas extraordinárias já estão acontecendo na sua vida por causa da Terça da Esperança, mas eu queria desafiar você a dar um passinho a mais, a vir na quarta-feira de manhã, das 6h30 às 7h, e a gente encerra às 7 horas com um café da manhã gostoso, com todo mundo que participa aqui. Café da manhã tem pão, tem leite, tem chá, mas eu sei que você não vai vir só para participar do café, eu sei que você quer vir aqui para orar, mas também quer vir para ter um tempo de comunhão. Tem tudo aqui na quarta-feira, das 6h30 às 7 horas, e você vai ver uma semana abençoada, um dia maravilhoso surgindo na sua vida, tá bom? Então, nessa quarta-feira amanhã, das 6h30 às 7 horas. Acabaram-se os avisos. Terça-feira da Esperança, você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Então deixa eu aproveitar esse tempo e explicar para você qual é o propósito da nossa Terça da Esperança. Aqui nós não fazemos um culto de simpatia, nós não fazemos um culto de corrente, tanto é que se você quebrar as 7 semanas de oração, não vai vir maldição sobre a sua vida, não vai acontecer nada. Nós fazemos um culto de disciplina espiritual. 7 semanas, 7 na Bíblia significa o tempo completo. E na nossa mentalidade, 7 é um período de dependência de Deus. Você vai começar hoje a sua campanha de oração e vai fazer isso durante 7 terças-feiras. E vai colocar um assunto diante de Deus. Pode ser a vida material, a vida espiritual, a vida financeira, a vida emocional. Pode ser o momento que você quiser colocar diante de Deus. E você vai fazer isso durante 7 semanas. Hoje é o primeiro dia já. Se você tem um interesse, no final da nossa celebração nós vamos chamar todos que estão terminando sua campanha e os que estão começando, para a gente orar tudo junto aqui. E a gente vai orar por você que vai começar a sua campanha hoje, tá bom? Hoje é o primeiro dia da sua campanha de oração, e eu quero que você pegue ao final esse cartãozinho que estará aqui na frente ou no nosso balcão de informações e acompanhe a sua oração conosco, tá ok? Então nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar a Deus essa noite. Eu tenho certeza que tem algo especial de Deus reservado para a sua vida. Eu estou com muita expectativa para essa noite, e eu sei que algo extraordinário está para acontecer em seu coração, em sua família, em sua história essa noite, amém? Eu creio que você também veio com essa expectativa. Eu não posso acreditar que você saiu da sua casa, chegou a esse lugar para cumprir um ritual religioso ou para fazer mais uma atividade semanal. Não, você veio aqui para experimentar o extraordinário de Deus em sua vida. E quantos vieram aqui para experimentar isso? Levante a mão só para eu saber. Glória a Deus, em nome de Jesus. Cada mão que levantou vai experimentar algo de Deus essa noite, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, enquanto nós cantamos essa primeira canção. Você pode vir aqui devolver o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, nesse envelope que está à frente do seu banco. Você pode colocar a contribuição que houver no seu coração, e faça isso somente com alegria, que é assim que o Senhor recebe. Vamos adorar ao Senhor.
pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencer o impossível. Vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. Amém. Nós profetizamos que isso vai acontecer. Que isso vai acontecer na sua vida. O impossível vai acontecer. Continuando em pé, as crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós vamos abençoá-las para elas poderem ter um tempo de ministração. E você que está na sua segunda, terceira, quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós vamos orar por você. Crianças de 3 a 8 anos. Isso, vamos agora vir aqui à frente, que vocês terão tempo para ministração. Você que está nos visitando e talvez o seu filho fique constrangido de participar, você pode trazer e ir com ele à salinha e participar junto, sem problema algum, até ele se adaptar, depois você pode voltar aqui conosco. Certo, crianças? Deus abençoe vocês, tá bom? Vão na graça. Então você que está na segunda, terceira e quarta semana, vem aqui à frente. Você e a nossa equipe de intercessão estará posicionada para orar por você. E você que vai ficar no seu lugar, não perca a oportunidade de adorar com essa linda canção que nós vamos entoar ao Senhor e ministrar ao coração de Deus essa adoração. Sei que estás neste lugar, na multidão, clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão, clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco,
declara esse refrão, Senhor. O favor de Deus é o que abre as portas, faz o impossível. Se estou fraco, se estou fraco, me levanta, Não me abandonará. maravilhoso, santo e poderoso, tu és poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Tu és Senhor, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Declaro mais uma vez para que ele possa ouvir. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Só tu és Senhor, maravilhoso, santo e poderoso Deus. Não há outro como tu, Deus. Só tu és santo, poderoso, maravilhoso. Obrigado, Deus. Bem, você pode se assentar, por favor. Agradecer nossa equipe aí de adoração, nosso time de adoração, por esse tempo tão precioso. Hoje nós estamos aí, né, continuando com a nossa conversa. Nós demos um break aí na semana de mergulhando nas águas tranquilas, falar de outros temas, mas nós estamos quase acabando e quase terminando com essa série de mensagens já virada. Eu acho que essa série de mensagens podia virar até um livro, porque são coisas tão preciosas que a gente tenha descoberto, atitudes tão práticas que podem mudar a nossa vida, que eu tenho certeza que você tem vindo terças após terças e tem experimentado atitudes básicas como o perdão, como atitude, como autorresponsabilidade, como evitar a procrastinação, ou deixar para depois. Se você já está colocando em prática isso, eu tenho certeza que resultados imediatos já têm acontecido em sua vida. Tenho certeza que você tem sido abençoado. E hoje eu quero falar com você sobre esse tema, sonho. Se você quer viver uma virada na sua vida, você precisa voltar ou começar a sonhar. Tem gente que precisa voltar a sonhar, porque perdeu o sonho na decorrer da caminhada. E tem gente que infelizmente ainda viveu uma vida tão desprovida de graça, que infelizmente não está nem sonhando, ou melhor, talvez nunca tenha sonhado. Então eu queria gastar 1 minutinho ou 1 minuto e meio, não sei quanto tempo, mas eu queria que você olhasse para a pessoa perto de você e compartilhasse com a pessoa que está perto de você o seu sonho. Diga para a pessoa que está perto de você assim, para você conversar agora, pode virar para trás, ninguém fica sozinho, só isso. Compartilha com a pessoa, e de preferência que não seja seu parente, de preferência que não seja seu marido, sua esposa. Olha aí para trás e fala assim, eu queria compartilhar com você, o meu sonho é, primeiro você fala, depois o outro fala, vamos lá, eu quero ver, vamos lá. Meu sonho, o meu sonho. Um fala e depois o outro fala. Não precisa ficar tímido não, pode falar. Isso. Só estou escutando a voz de mulheres agora, por que será? Meninas, é só o sonho, não é a história da sua vida, é só o sonho, tá? Isso. É o objetivo. O sonho da minha vida e é isso aí. É tão constrangedor falar sobre isso, não é? Você não se sentiu desconfortável? Quando eu falei, compartilha o seu sonho. Porque é legal quando a gente fala do sonho dos outros. E é até legal quando a gente fala sobre o sonho de uma maneira genérica. E é até legal quando a gente fala de sonho na Bíblia. Mas e quando eu tenho que aplicar isso para a minha vida? Qual é o meu sonho?
Tem gente que, infelizmente, não conseguiu expressar o seu sonho. Tem gente que fala assim, ó, meu sonho é um Brasil sem corrupção. Isso não é sonho. Não está na sua mão de acontecer isso daí. Meu sonho é um mundo que não tenha furacões. Não está na sua mão realizar isso daí. O meu sonho é que a nossa sertanoja... Não está, tem coisas que não está na sua mão acontecer, então, portanto, não é o seu sonho. Sonho só é aquilo que está nas suas condições de realizá-lo, porque só depende de você fazê-lo. Então, tem gente que sonhou muito genericamente e não foi específico. Por exemplo, o meu sonho é ter uma família feliz, mas é muito genérico isso, uma família feliz, todo mundo quer ter uma família feliz, mas qual é o seu sonho de fato? É um casamento realmente diferente? É ser uma esposa, é ser um marido realmente amoroso, romântico, respeitoso? Qual é o seu sonho? De empresário? Meu sonho é ser um grande empresário, mas que sonho é esse de ser um grande empresário? Para quê? Qual o propósito? Então a gente às vezes não sabe falar e explicar o que significa e quais são os nossos sonhos. Sabe por quê? Porque a gente vai entrando na vida no automático. E a gente vai fazendo o que vem à nossa mão fazer. E a gente vai realizando simplesmente o que vem sendo realizado. A gente não planeja, a gente não pensa, a gente não reflete e a gente nem se encontra dentro de um propósito específico que Deus nos plantou nessa terra. Irmãos, não é possível que dentro de milhões de espermatozoides, só um venceu e foi você, e você está aqui por um acaso. Não é possível que diante de tantas crianças que morrem de desnutrição infantil, você tenha superado esse problema e esteja aqui hoje. Não é possível, entre milhares de condições adversas, você tenha superado cada uma delas e estado aqui essa noite. Não é possível que tudo isso seja obra do acaso. Há um propósito pelo qual você viver. Existe um projeto de vida pelo qual vale a pena sacrificar tudo que você tem para poder cumpri-lo. E esse propósito só se encontra na presença de Deus. Então eu quero falar com você hoje sobre sonho. Você que deixou de sonhar e você que nunca sonhou. Que quando eu falei compartilhe o seu sonho, você diz, meu Deus, o que é isso mesmo? E nunca teve a oportunidade de sonhar. Eu quero falar com você sobre isso. Tem uma frase interessante que fala que o sonho tem poder. E eu acredito que tem mesmo. Não o sonho como devaneio. Sabe aquele sonho assim, eu sou sonhador. Não é o sonho daquela menina apaixonada aos seus 14 anos de idade, que escreve no seu guarda-roupa do lado de dentro da porta, e que deixa a mãe furiosa, dizendo, fulana e fulano, amor eternamente. Não é sonho abstrato, não é sonho devaneio, não é sonho intangível, não é sonho de vagação. E também não é sonho biológico, aquele sonho que a gente tem à noite, quando a gente deita e a gente entra naquele sono mais profundo, o sono alfa, e naquela condição alfa a gente então chega ao sonolência, um estado de sonhar. Não é sonho biológico, não é sonho abstração, é o sonho como atividade que me impulsiona para a vida, o sonho que me faz manter a caminhada, o sonho que me faz manter respirando, o sonho que me faz acordar todos os dias pela manhã e buscar esse propósito. Por isso tem uma frase interessante que fala que se você não tem um sonho, pode até continuar respirando, mas na verdade já está morto. Quem não tem um sonho pelo qual lutar, quem não tem um sonho pelo qual batalhar, até respira. Ele paga as suas contas, ele tem filhos, ela tem empresa, ele vive uma vida social, mas já parou de respirar. Não tem sonhos, é uma vida opaca, é uma vida sem brilho, é uma vida sem exuberância, é uma vida sem sentido. Se você olhar nos olhos de uma pessoa que não sonha mais, você vai ver a tristeza e a opacidade. O que é isso? Você olha nos olhos dessa pessoa e enxerga que não há um motivo, não há uma vibração, não há alegria, não há entusiasmo. Tudo que ela sabe fazer é reclamar das circunstâncias, reclamar da família, da sogra, do sogro, do cunhado, do genro, do filho, dos pais, reclamar das autoridades. Tudo que ela faz é colocar-se na condição de vítima, tudo que ela faz é ter um rosto fechado, um semblante caído. Parece que não há brilho, não há disposição, não há energia. Sabe por quê? Quando a gente para de sonhar, uma coisa vai embora de nós, que é a ânima, que a gente traduziu no nosso português como alma. A alma nossa, ela é de fato destruída quando a gente perde a capacidade de sonhar. Tem uma frase interessante que eu quero compartilhar com você, que também fala um pouco a respeito disso, que é a ideia de que quando eu sonho, eu tenho um motivo para andar, eu tenho um motivo para avançar, eu tenho um motivo para criar entusiasmo com as coisas da vida e com as coisas que Deus me plantou para fazer.
E quem disse essa frase foi Augusto Cury, e ele falou assim: os sonhos não determinam o lugar que você estará, mas produzem a força necessária para te tirar do lugar que você está. Eu acho fantástica essa frase, porque sonhar não significa que você terá, até porque a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo de número 15, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Faz parte os sonhos dos seres humanos, faz parte sonhar, mas sonhar não significa que eu vou alcançar, mas significa que eu já vou sair, que vai ser a ignição inicial para eu começar um projeto na minha vida que está relacionado ao propósito que Deus me plantou nessa terra. O sonho que é colocado no nosso coração é como se fosse a partida, é a ignição, é aquele avanço inicial para que eu possa alcançar. Então, já que o tema é sonhador, ou melhor, o tema é sonho, nada melhor do que a gente pensar sobre um sonhador. E o sonhador da Bíblia é o José. Vamos falar um pouquinho sobre o José? Lições da vida de um sonhador. Eu quero apresentar para você a trajetória de um sonhador, e quero que essa noite você saia daqui com um sonho específico, para que você não fique assim: qual que é o meu sonho mesmo? Eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso. Meu sonho é um Brasil mais honesto, uma autoridade mais correta, um Brasil sem corrupção. Não, eu quero que você saia dessa noite com aquilo que Deus te plantou para fazer, e para você realizar isso até o fim da sua vida. Então vai pensando sobre isso, a partir da vida de José. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 3 a 5, diz assim: ora, Israel, que é o Jacó, o pai de José, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, em outras traduções, uma túnica cheia de cores. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olha a trajetória de um sonhador. Sabe por que a gente não sonha, pessoal? Porque a gente foi desenvolvido em nossa infância para a gente não realizar isso. A gente foi desenvolvido em nossa trajetória de vida para a gente não avançar esse passo. O sonho foi roubado da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa juventude, e nós nos tornamos adultos sem brilho, adultos sem significados, pessoas sem projetos, e gente que vai vivendo a vida numa boa, deixando a vida ser levada como ela mesmo quer que seja levada. Como eu posso ilustrar isso para você? Começa com a nossa forma de trabalhar com os nossos filhos, porque ser sonhador é ser também reprimido, ser sonhador também é ser colocado de lado, é ser excluído, é ser reprimido. Um exemplo disso: seu filho pega e de repente ele vem, você está lá cansado, 7 horas da noite, com fome, a esposa está preparando o jantar, e você está lá olhando o relógio, mas diz: essa querida podia ter feito o jantar mais cedo, viu? Eu estou com uma fome danada aqui. E daqui a pouco vem o seu filho, 4 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, ele amarrou a toalha de rosto no pescoço, lá do banheiro, pegou um pedaço de varão que estava lá no fundo da casa, e ele agora falou que ele era um super-homem. Então ele subiu em cima do sofá e falou: agora eu sou um super-herói. E aí você, cansado, olha para o seu filho: para com isso, você vai cair daí, menino, vai se machucar e se borrachar todo aí no chão. Esse é o jeito que nós tratamos sonhos. Quando criança, esse é o exemplo que mais acontece. Quando a gente limita a capacidade de sonhar, quando a gente não senta com os nossos filhos e fala: pois é, você é um super-herói, e onde você está agora? Eu estou em cima do prédio, e o que está acontecendo nesse prédio? Está ventando muito forte, e o que você vai fazer agora? Eu vou pular. E aí você se levanta do sofá e fala: então agora pule, que o papai vai ajudar você a voar. E você voa com ele pelos ambientes da sala, da cozinha, passa pela esposa, e quando ele senta novamente no sofá, ele fala: vale a pena sonhar. Aconteceu na cabeça de uma criança como esta, aconteceu o seu sonho, ele voou, ele pulou de cima de um grande prédio, e o seu pai o fez voar por todos os ambientes da sua casa. Só que a gente, na nossa mentalidade de adulto, a gente não consegue viver essas extravagâncias, porque a gente é racional demais, a gente é cruel demais com a gente mesmo, a gente rouba o lúdico e a capacidade de sonhar, porque ser um sonhador é um sinal de repreensão nos nossos dias. A gente repreende uma criança porque ela sonha, a gente repreende um adolescente porque ele sonha. Quantos adolescentes
estão lá, e eu sou professor de um ensino médio, e eu vejo alguns pais, a forma como lidam com seus filhos, estão lá no seu primeiro ano, não são muito bons em matemática, não são muito bons naquilo que realizam, e daqui a pouco ele diz assim para o pai: eu quero ser um grande físico. E aí o pai olha para ele e fala: não acredito que você faz isso. Você não consegue tirar nem nota para passar de matemática, como é que você quer ser físico? Rouba a capacidade de sonhar, rouba a capacidade da pessoa ser um realizador dos seus sonhos. Quanta gente é reprimida por causa dos seus sonhos? Você já não foi? Você já não foi reprimido por causa do seu sonho? Você chegou para a esposa e falou: eu tenho esse sonho. E eles falaram: vai para a realidade. Eu lembro da minha esposa, quando ela foi fazer a faculdade de Direito, ela nasceu numa família muito humilde, e foi falar para a sua família que ela iria fazer a faculdade de Direito, e um dos seus familiares olhou para ela e falou assim: você tem que cair na real, a gente é pobre, e pobre não faz faculdade particular, nem que dera ainda ficar faculdade de Direito. 4 anos depois, lá estava ela, 5 anos depois, lá estava ela formada na faculdade de Direito. Mas a gente foi se acostumando a reprimir sonhos, porque sonho incomoda, não incomoda? Olha aí nesse texto, sonho incomoda. Um sonhador sempre traz transtornos. Porque, primeiro, um sonhador ele é amado. Segundo, um sonhador tem algo que ninguém tem. E terceiro, um sonhador sonha. Se você quer ser odiado pelas pessoas, se você quer ser reprimido pelo mundo, você tem 3 coisas que estão envolvidas no projeto de sonhar. Então eu vou dar agora para você um curso básico de como ser odiado. Vai ser uma bênção. Você vai sair daqui hoje sabendo que as pessoas vão te odiar, sabendo que as pessoas vão te repreender, vão te reprimir, porque é isso aí. Hoje é um curso básico de como ser odiado. 3 passos para você ser odiado. Primeiro, seja amado. Seja amado. As pessoas não suportam aquelas que são amadas. Gente que tem carinho, gente que tem atenção, gente que tem alguém que se importa, as pessoas elas não conseguem compreender esse nível de relacionamento. Pessoas que têm amor são pessoas odiadas. Aquelas pessoas que você queria ter perto de você e que infelizmente não estão mais, que saíram de perto acusando, apontando, caluniando você, é porque você é muito amado. Pessoas que você gostaria que estivesse com você vivendo esse momento que você está vivendo, que não estão mais, é porque olharam para o amor que você tinha e isso te incomodou. Ser amado incomoda os outros, porque o José era o mais amado dentre os seus irmãos. Jacó amava mais o José, e isso incomodou os seus irmãos, e isso incomoda até os dias de hoje. É só você olhar uma pessoa benquista, é só você olhar uma pessoa amada, é só você olhar uma pessoa que é considerada pelos outros, ela vai ser alvo de ódio de alguns outros. Enquanto uns amam, outros vão odiar, outros tantos vão odiar, porque esse é um resultado. Jacó gostava mais de José. Você quer ter o ódio das pessoas também? Além de ser amado, além de ser um coração fácil de relacionamento, gente boa, gente contente, gente feliz, gente carismática, gente agradável, além de você ser amado, segundo, tem alguma coisa que ninguém tem para você ver. Tem alguma coisa. José tinha uma túnica que nenhum dos irmãos tinha. Nenhum dos irmãos tinha aquela túnica. Túnica longa, colorida. Quando ele passava, todo mundo ficava... O que ele tem ou não tem? Tem uma coisa que ninguém tem. Então você vai ser alvo de ódio, de calúnia, de julgamentos. Tenha uma família feliz. Tenha uma saúde. Tenha um casamento estabilizado. Tenha filhos obedientes. Tenha uma empresa próspera, tenha algo que ninguém tem, você vai começar a ser odiado. Seja alguém diferente na sua família. Enquanto todo mundo fica no boteco, enquanto todo mundo fica enchendo a cara, você vai, faz sua faculdade, você cresce, abre o seu negócio, e aí você vai ter o quê da sua família? Ódio, ao invés de ter o amor. Não é assim? Será que eu estou falando alguma besteira aqui? Porque se você tiver algo que ninguém tem, as pessoas vão começar a te odiar por causa disso, principalmente os seus familiares. É por isso que às vezes alguém não deixa você crescer. É por isso que muitas pessoas dentro da própria casa não deixam você avançar, porque elas simplesmente repreendem a toda possibilidade de sonhar. Tenha algo que ninguém tem e você vai ser odiado por isso. E terceiro, tem um sonho. O texto diz que os irmãos odiaram mais o José porque ele teve um sonho. Ele já era odiado, primeiro, porque era amado do seu pai. Segundo, porque ele tinha uma coisa que os irmãos não tinham. Terceiro, porque ele tinha um sonho.
Tenha um sonho na sua vida e você vai ver as pessoas te odiando por causa disso, te repreendendo, te colocando para baixo, olhando para a sua vida, lembrando do seu passado, lembrando as suas origens, lembrando os seus tropeços, lembrando os seus erros, te colocando numa condição inferior, te humilhando, pisando sobre você. Tenha um sonho para você ver as pessoas contrariando suas possibilidades, negando as suas condições e desprezando as suas capacidades. Tenha um sonho para você ver. Então existem 3 formas de você ser odiado. Primeiro, que as pessoas te amem. Segundo, que você tenha algo que elas não tenham. E terceiro, que você sonhe e seja um sonhador. Agora, o contrário é verdadeiro. Talvez você esteja nutrindo ódio por alguém, porque pode ser que essa pessoa seja mais amada que você. E você ainda não entendeu as doses de afetividade que são distribuídas, e você odeia pessoas porque elas são mais amadas que você, e você se sente menos amada, e isso está contaminando, está destruindo, está atrofiando a sua vida. Talvez você esteja olhando pela comparação tudo que os outros têm que você não tem, e isso está acabando com a sua história, roubando a sua capacidade de ser grata, de ser grato, e está inibindo você de ser uma pessoa realizadora com aquilo que já tem, olhando aquilo que você já não tem mais ou que ainda não tem. Ou pode ser que você também seja a pessoa que não sonha e odeia pessoas que sonham perto de você. Você não suporta sentar perto de pessoas que estão pensando em fazer algo mais, estão pensando em crescer dentro da igreja, estão pensando em crescer na vida financeira, estão pensando em casar. Você não quer sair com as amigas que falam sobre casamento, porque você já perdeu esse sonho, e você odeia as amigas agora porque elas só falam de casamento, ou odeia a sua melhor amiga porque agora ela está com a aliança de noivado na mão, e você está olhando um sonho dela de constituir família, e você está com ressentimento, com mágoa, revoltada com a vida e com Deus, por causa disso. Está vendo que é um caminho de mão dupla? Se você é amada, se você tem algo que ninguém tem, e se você tem um sonho, pode ser que as pessoas te odeiem por causa disso e te repreendam, mas também pode ser que você, infelizmente, esteja repreendendo e odiando pessoas porque elas são mais amadas, porque elas têm algo que você não tem, e porque elas são sonhadoras e você ficou para trás. Qual será a sua posição e como você vai equilibrar esses fatos essa noite nesse lugar? Essa é a história de um sonhador, e um sonhador começa sendo repreendido na sua vida. Como eu sei disso? Bom, o texto mostra para mim que o caminho de um sonhador é o caminho de dificuldade, de repreensão, de até mesmo sensação de derrota. Olha o que acontece com o José. O José, ele então é o mais amado, tem a túnica bonita e é um sonhador. Vive o José sonhando com as coisas. Eu vou fazer quando eu crescer. E os irmãos o odeiam por causa disso. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. De repente, o José tem um sonho. E ele vai lá e fala para os seus irmãos: gente, eu tive um sonho, é o seguinte, eu sonhei que todo mundo tinha um feixe na mão, aí de repente os seus feixes se dobravam diante do meu. Aí o José falou assim: eu tive outro sonho, né? Que o sol, a lua, as estrelas estavam lá, e as estrelas se dobravam diante da lua. Aí os irmãos estão falando assim: por acaso você vai governar sobre nós? Mas sai para lá, seu sonhador miserável, sai para lá, seu sonhador desgraçado, você não tem condições de fazer algo desse nível, você é um bebê chorão, você é um playboyzinho do papai, você é um filhinho de papai, você não é ninguém, você nunca vai dominar sobre nós. Quer saber de uma coisa? Nós vamos dar uma lição em você. E todos os irmãos de José conspiraram contra ele, porque quando você é um sonhador, você provavelmente vai ter a maioria contra você. É óbvio, gente. Se você está procurando a maioria para apoiar você no seu sonho, pode esquecer disso, porque a maioria vai desacreditar de você, a maioria vai se opor a você, e é o que acontece. José tem um sonho, e a maioria o impede de realizar esse sonho, se coloca como um obstáculo. E olha o que o texto diz, que um dia, ele estava lá, e os irmãos armaram contra ele uma arapuca, pegaram um Josézinho pequenininho, e jogaram numa cisterna, e depois que ele ficou na cisterna, os caras queriam matar ele. Os irmãos queriam matá-lo. Aí veio um e falou: não, gente, não vamos matar não. O Rubem falou: por favor, não vamos matar esse menino não. Ele é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue, vamos fazer outra coisa com ele. O outro teve uma ideia: vamos vender ele como escravo. E olha o que acontece. Quando os mercadores ismaelitas, mercadores são os compradores de Midian, se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. José agora, escravo. Então, vamos lá o caminho do sonhador. Sonhador, agora vai para a cisterna. É odiado pelos seus irmãos. E agora é vendido como escravo. Esse é o caminho de um sonhador. Vendido como escravo. É assim que todo sonho começa. Você achou que era fácil? Você pensou que ia acontecer do dia para a noite?
Você achou que era apenas compartilhar o seu sonho aqui e sair daquele ser realizado? Você acha que é assim? Não, queridos. O processo de realização de um sonho de Deus na nossa vida passa também por essas perdas, passa também por esses sofrimentos, passa também por essas dificuldades. Por quê? Porque o sonho pode ser, inclusive, um anestésico para a dor. O José, ele é levado para o Egito como escravo. Fica imaginando como seria isso. Pensa bem comigo. O camarada está na carrocinha, pensando, aqueles meus irmãos, mas se eu tiver a oportunidade um dia de matar um deles, aqueles desgraçados, aqueles sem vergonhas, aqueles canalhas fizeram isso com a minha vida, eu sou o melhor, eu sou um filhinho do papai, como é que eles foram ousados de fazer isso comigo? Será que José se comportou assim? Será que José estava ressentido, magoado pelo que seus irmãos fizeram com ele? Eu acredito que não, querido. Sabe por quê? Porque o José parece viver um anestésico. O José não retribui a dor. O José não retribui ressentimento. O José não tem sede de vingança. Como é que eu sei disso? Porque o texto continua dizendo assim, em Gênesis 39:1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com ele, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, do Potifar. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. O que José diz para os seus irmãos? Eu vou governar. Eu vou governar, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, eu tenho um sonho, eu vou governar, é isso que vai acontecer com a minha vida. Você vai governar, então começa numa cisterna. Você vai governar, então começa como escravo. E quando ele chega no Egito, o José não está rancoroso, o José não está ressentido, o José não está jogando contaminações, impropérios, maldições pela sua boca. Pelo contrário, o texto diz que o Senhor era com ele, e ele sabia administrar bem, já governava. Ele chega na casa do Potifar, que é o oficial do faraó, não é o faraó. O Potifar não é o faraó, é o oficial do faraó. Ele já chega como chefe. O Potifar fala, rapaz, tudo que você coloca a mão vai para frente. Eu não te vejo reclamar da vida, eu não te vejo mesquinho, eu não te vejo com desejo de vingança, porque tem gente que assim, foi frustrado no seu sonho, fica azedo, fica amargo, não cresce na empresa, não tem a consideração dos familiares, não tem o amor do marido, porque ficou amargo. Ficou amarga, gente que não tem mais o porquê viver, porque são tão ressentidas com o seu passado, tão ressentidas com as suas experiências do passado, que elas não conseguem viver o presente. Sabe por quê? Porque não tem sonho. Porque quem tem sonho tem um anestésico contra a dor. Você pode ter sofrido na sua infância, podem ter te desprezado, te caluniado, te passado para trás, mas se você tem um sonho, você não reclama do patrão, não reclama da família, não reclama das pessoas, não reclama da vida, não se faz como vítima, você se coloca na sua posição e diz, eu tenho um sonho, porque quem tem sonho não fica cuidando da vida dos outros, quem tem sonho não perde tempo em perturbar a vida dos outros. Gente, você já viu um sonhador feliz perturbar a vida dos outros? Perturba a vida dos outros quem é infeliz, perturba a vida dos outros quem não tem alegria de viver, porque quem é feliz, quem tem sonho, não tem tempo para ficar perturbando os outros, não tem tempo para ficar fazendo biquinho e fazendo vingança, não tem tempo. José não quer vingança, José não é ressentido, José já chega e já vai fazer a obra, ao ponto de o pessoal olhar e falar, rapaz, esse cara é diferente, o Senhor é com ele. Sabe o que você precisa, meu irmão, minha irmã, é ter um sonho na sua vida, para você esquecer esse seu passado de crueldade, e não ficar preso a esse seu presente, que é um claustro, um cárcere, uma prisão, e você começar a avançar para o seu futuro. Para de ficar olhando para o seu passado, ficar colocando a culpa nas pessoas. Coloque o seu sonho como anestésico, não importa o que fizeram comigo, disseram que eu não chegaria, colocaram obstáculos para realizar, mas eu sei que eu tenho um sonho, isso vai acontecer, eu vou casar, eu vou ser feliz, eu vou prosperar, eu vou abrir o meu negócio, eu vou ter a salvação da minha família, eu vou ver o meu marido na igreja, eu vou ver meus filhos convertidos, eu vou fazer esse tratamento e vou ficar sarada. Eu tenho um sonho, eu tenho a minha vida inteira para ser vivida num projeto de Deus. É aqui, irmãos, que faz a diferença entre aqueles que ficam pelo caminho, presos no seu passado, e aqueles que colocam um sonho para poder persegui-lo, e não importa o que aconteça ao redor, essa pessoa parece que tem uma resistência às dificuldades, que ela está realmente posicionada no seu foco. Eu vejo muita gente reclamona, muita gente bicuda, muita gente ressentida e magoada,
muita gente triste com a história que foi vivida, porque perderam a capacidade de sonhar e de olhar que tudo isso pode ser uma trajetória para te colocar diante do faraó, para te colocar num lugar elevado. Gente que parou no meio do caminho e quis se vingar daqueles que ofenderam, porque não entenderam que no meio do caminho Deus estava fazendo uma obra em sua vida. Porque, queridos, a vida não é feita só de destino, a vida também é feita de rotas, e as rotas são tão importantes quanto o destino. Se você desprezar a rota que você está levando, pode ser que você nunca chegue ao seu destino, nunca chegue ao lugar que Deus preparou para você estar, e isso não é culpa de Deus, é culpa sua. Porque se José para no meio do caminho e começa a querer se vingar de todo mundo, se torna amargo, jamais ele chegaria na casa do Potifar. Ele já chega como escravo líder, como escravo chefe. É assim que Deus faz. Quando Ele te chama para um lugar, Ele vai te colocar, Ele vai te posicionar lá. Segundo, eu olho que nesse texto de Gênesis 19, que o José começa agora a desenvolver um estilo de vida muito atraente. José é um homem formoso, bonito, e a mulher do Potifar começa a ficar seduzida por ele. E o José é um cara fiel ao seu Senhor e fiel a Deus. E a mulher do Potifar vem e fala: rapaz, o Potifar saiu, deita comigo só um pouquinho. De jeito nenhum, jamais ofenderia o meu Deus, e por que faria isso com o meu Senhor? Pela segunda vez ela fala: vamos lá, deita comigo, José, eu preciso de uma transa rapidinha, só para poder dizer que assim, eu relaxei. E ela fala: não, ele fala: não, de jeito nenhum, eu jamais faria isso. Na terceira vez ela vem, gruda o José e fala: agora você vai deitar comigo, queira você ou não queira você, vai deitar. Quando ele grudou o José saiu correndo, deixou a sua capa e foi embora. E aquela mulher então usou de astúcia contra José, começou a gritar dentro da casa, gritar como uma louca, e vieram para ver o que tinha acontecido. E ela, com a capa de José na mão, disse: o José veio aqui para tentar me estrupar, e agora eu estou com a sua capa aqui. Eu comecei a gritar, ele assustado fugiu. O Potifar ficou sabendo disso e ficou revoltado. Não é justo, né, queridos? Não é justo. E aí, quando o Potifar fica sabendo disso, olha o que ele faz. Quando o Potifar ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Não é fácil ser sonhador. Parece que todo mundo levanta contra você para te destruir. Todo mundo tem uma palavra de impedimento. E quando não tem uma palavra de impedimento, tem um obstáculo para colocar. Sonhadores são injustiçados também, sabia? Sonhadores também têm alguns problemas relacionados a pessoas que são más. Sonhadores também têm problemas relacionados a pessoas que têm más intenções, pessoas que são mau caráter. Isso acontece com sonhadores também. Se pessoas se aproveitaram de você e te injustiçaram, você não está sozinho. José estava lá também. Só que isso não impediu José de crescer e se desenvolver. Sabe por quê? Porque não importa onde você esteja, uma prisão não pode conter um sonhador. Uma prisão, uma injustiça que fizeram contra você não podem conter você de chegar onde Deus plantou você para estar, a não ser você mesmo que pare no meio do caminho e desista de continuar. Uma prisão não pode conter um sonhador. José foi para a prisão injustamente, ele não merecia estar lá do ponto de vista humano, mas Deus o queria exatamente ali. Por isso, não despreze os lugares que você está, não despreze as experiências que você tem, não despreze os momentos de fracasso momentâneos da sua vida, não despreze a sua história, porque pode ser que na sua prisão, Deus esteja trabalhando para colocar você num alto lugar de realização e de satisfação que Ele tem para a sua vida. Não despreze o lugar que você está. José sabia que ele estava na prisão, mas a prisão não pode conter um sonhador. Como eu sei disso? Gênesis 39, 21 diz assim: lá na prisão, o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Olha só, José é vendido do Egito, fica como o governante da casa do Potifar, o líder dos escravos na casa de Potifar. José é injustiçado, ele vai para a prisão e fica como líder dos encarcerados. Ele é o chefe dos prisioneiros, queridos. Ele seria como se fosse o chefe do PCC, né? Eu que mando aqui, gente. Só que o José não é um troglodita. O José não é um homem cruel, o José é um homem de Deus. O Senhor estava com ele. Quando ele chega na prisão, ele não chega mandando impropérios, amaldiçoando o faraó, amaldiçoando o Egito, amaldiçoando sua vida. Ele chega lá talvez, e aí, gente, tudo bem? Que alegria estar com vocês aqui.
Que bom estar com vocês nessa prisão, sejam todos bem-vindos aqui, a prisão é uma maravilha. Esse homem chega e todo mundo fala, Deus está com esse cara, porque está todo mundo reclamando, todo mundo querendo matar o Potifar, todo mundo sendo rejeitado, todo mundo preso, numa condição desumana, e esse homem chega aqui, só pode ser Deus com ele. Aí o carcereiro fala, rapaz, você é um homem bom, você vai ficar como chefe dos encarcerados aqui, você vai cuidar da prisão para mim. Gente, sabe por que você às vezes não prospera na sua vida? Sabe por que você não vai em lugares mais altos? Porque você pisa a sua prisão e fala, esse lugar é uma porcaria, eu não devia estar aqui, eu estou injustiçado, e você deixa de fazer o que deveria fazer, para Deus honrar você na prisão e te colocar num lugar mais alto. Tem gente que está numa prisão e está levantando maldições para a sua própria vida, e está questionando Deus, está revoltado com Deus, porque está vivendo uma prisão, faz parte. Sonhadores são presos, sonhadores também são encarcerados injustamente, mas se você estiver na sua prisão, a prisão pode conter o seu corpo, pode inibir as suas atitudes, mas não pode deixar você de sonhar, não pode estancar os seus sonhos. José é o melhor prisioneiro dentro daquele cárcere. E é isso que Deus quer fazer de você. Uma pessoa que despreza as circunstâncias. Eu não estou nem aí se eu fui atraída, eu não estou nem aí se eu fui injustiçado, eu não estou nem aí se ela se levantou contra mim, eu não estou nem aí se me ofenderam, se me caluniaram, eu não estou nem aí se fizeram mal para mim. O que eu quero é pegar essa prisão e ser o melhor dentro dessa prisão. Eu quero pegar esse mundo cruel, essa vida difícil, eu quero pegar os momentos de hostilidade, eu quero experimentar esse fracasso, e eu vou fazer o meu melhor dentro desse fracasso. Irmãos, a prisão não vai te conter nunca mais, não vai, porque se você se posicionar como o melhor dentro da prisão, como aquele que tem a bênção de Deus dentro da prisão, vai ser diferente. Agora tem um segredinho nesses dois textos aqui, atenção. José é vendido como escravo ao Egito, Potifar olha para ele e fala, o Senhor é com você, então governa sobre a minha casa, governa sobre a casa. Ele vai preso, o carcereiro olha e fala, o Senhor é com você. Então, o que acontece? Vem cá e domina sobre os presidiários. O segredo é Deus estar com você. Não importa onde você esteja, meu irmão. Não importa o lugar que você esteja agora. Não importa as suas finanças, não importa as suas experiências, não importa como as coisas foram construídas, não importa o lugar que você está. O que importa é quem está com você. O que importa é quem está com você. E se Deus está com você, você tem vitória. Se Deus está com você, você tem alegria. Se Deus está com você, você tem perdão. Se Deus está com você, você tem alegria. Se Deus está com você, você tem paz. Pode ser na prisão ou pode ser na casa de Potifar. Pode ser num cárcere ou pode ser numa cisterna. Pode ser na casa do pai ou pode ser num alto escalão de autoridade. Onde você estiver, você é aquilo que Deus planejou você ser, porque você tem aquele que é. Você tem Deus. Deus estava com José. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não importa onde você esteja essa noite. A pergunta é, quem está com você? Quem está com você de fato? Gênesis capítulo 40, a história continua. E eu já vou caminhando para a conclusão. Gênesis capítulo 40. O copeiro tem um sonho lá no cárcere. E aí ele interpreta o sonho do copeiro e fala assim, copeiro, é o seguinte, você vai subir, você vai servir o copo de novo na mão do faraó, rapidinho, daqui a pouco você vai estar lá. Quando você chegar lá, você lembra de mim, tá bom? Você lembra de mim, olha lá. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Lembra de mim lá, eu interpretei seu sonho, você vai chegar lá, você vai chegar lá. E aí diz o versículo de número 23, o chefe do copeiro subiu ao estado de faraó novamente, a servir o faraó, e diz a Bíblia que porém, não se lembrou de José, porém esqueceu-se dele. Gente, mais uma vez não é possível, de novo, lembra de mim? Você não está sentindo esquecida, esquecido, abandonado, parece que ninguém se importa com você, aquela pessoa não mandou a mensagem no WhatsApp que você esperava hoje, não retornou sua ligação, não se sente esquecido? José também já esteve lá. Também José já esteve lá. Só que isso não pode parar no sonhador, sabe por quê? Esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Você pode estar se sentindo esquecido essa noite, mas Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz que Ele escreveu o seu nome nas palmas das mãos dEle, para que Ele não se esqueça de você. Ele não esquece da sua história, Ele não esquece de você nem um dia. Você é o alvo do amor dEle, Deus sabe quem você é, Deus sabe das suas lutas. Você pode estar se sentindo abandonada, mas Deus não esqueceu de você, como também não esqueceu de José naquele cárcere. E o que acontece então? Acontece o fantástico.
Acontece que em Gênesis capítulo 40, versículo 38, diz assim: por isso o faraó lhe perguntou: vamos achar alguém como esse homem que está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, serei maior do que você. Isso aqui é a conclusão, gente. O que acontece? O faraó tem um sonho. O faraó tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, eu acho fantástica essa história, que o José é lembrado agora pelo copeiro. E fala: rapaz, tem um menino que interpretou meu sonho e aconteceu o que aconteceu. E o faraó manda trazer. E quando José vem e interpreta o sonho do faraó, o faraó fica assim, estático com aquilo, porque o José dá o sonho e dá a administração. Ó, você tem que fazer isso, 7 anos assim, você vai ter que cuidar. Aí o faraó fala: rapaz, Deus é com você, mais uma vez, Deus é com você, Deus te revelou isso. Então, não tem ninguém melhor para dominar sobre o palácio, seja você, José. Você vai dominar sobre todas as coisas. Está aqui meu anel de rei, você vai usá-lo, você vai mandar sair, vai mandar entrar, você vai ser o maior dentro do Egito, você só estará abaixo de mim, no trono, porque eu vou continuar reinando, mas você vai ser o primeiro-ministro de todo o Egito, a maior potência mundial, o primeiro-ministro dos Estados Unidos da América em dias atuais. José é o primeiro-ministro desse lugar. Sabe por quê? Porque era um sonhador. E o seu sonho começou lá atrás, quando estava jogado na cisterna, quando foi vendido como escravo, quando foi injustiçado pela mulher de Faraó, quando foi esquecido e lançado na prisão. Ali estava um sonhador, e agora as coisas continuavam. Um homem anestesiado, um homem que não se vingava, um homem que olhava para o seu futuro e buscava algo diferente. E aí ele diz: olha só, você terá o comando do meu palácio, disse o faraó. Então o que eu aprendo disso é que os sonhos não podem, ou melhor, as lutas não podem parar um sonhador. Gênesis capítulo 42, versículo 5. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele do rosto em terra. Anos depois, vem a caravana de Jacó, os irmãozinhos de José, e se curvam diante do primeiro-ministro do Egito, e não sabiam que era José. A gente quer comida, agora era a hora do José, queridos. Não é verdade? Aquele patrão que fez aquilo com você, um dia você vai ser patrão também. Aquele marido que fez, um dia você vai estar com outra pessoa, né? Aquele filho, aquela pessoa, aquele cunhado, aquele parente, aquele amigo. Mas um dia você vai ver. Aí você canta aquela canção da vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Irmãos, isso não é texto bíblico, essa canção é uma heresia. É gente que quer vingança, gente que não quer bênção. Não cante sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de... É heresia sabor de mel, irmãos. Porque a minha vitória não pode vir pelo desprezo do outro. Porque Deus nunca me abençoa sozinho. O plano de Deus é sempre me abençoar no coletivo. Se eu sou abençoado, o meu inimigo é abençoado, o meu amigo é abençoado, as pessoas que estão perto de mim são abençoadas. Deus não tem um plano individual, Deus tem um plano de bênção coletiva. José tem a chance agora de se voltar contra os seus irmãos e lhes pagar a devida dívida. Mas José não age assim, porque José sabe que ele foi mandado para o Egito para uma bênção coletiva e não individual. José está onde ele está não para ele estar lá, para que outros pudessem ser abençoados. Deus nunca vai te colocar num lugar alto quando você quiser fazer isso para você. Deus nunca vai prosperar a sua vida financeira enquanto o projeto financeiro foi só para você. Deus nunca vai projetar você para um lugar mais elevado enquanto o seu egoísmo, a arrogância e o orgulho estiver entranhado no seu coração. Porque Deus não tem um plano individual para te abençoar. Deus tem um plano coletivo para abençoar você, seus filhos, sua família, abençoar essa cidade, o lugar onde você foi posicionado, a sua empresa, tudo que você tiver. Deus não tem um plano individual. Deus não dá dinheiro para a gente, Deus financia projeto. Por isso que eu entendo que você, essa noite, tem a opção de ou estancar o seu sonho, querendo viver algo para si, ou buscar algo de Deus, vivendo algo para os outros também. E olha o que acontece, grande finale, e aqui a gente para. Olha o que acontece em Gênesis capítulo 45, versículo 7. O José, depois de uma história linda, ele agora vai se revelar aos seus irmãos. Ele tira a roupa de primeiro-ministro, se coloca de frente com seus irmãos e diz para os seus irmãos assim: Deus me enviou à frente de vocês. Não foi vocês que me trouxeram para esse lugar, vocês não me venderam como escravo. Deus me enviou à frente de vocês para que lhes preservassem
um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o Senhor, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá! Não te demores, vamos ser todo mundo abençoado, gente. Vamos fazer uma festa. Eu sou o Senhor do Egito, eu não estou aqui por um acaso, eu não fui abençoado sozinho. Vamos fazer uma festa, todo mundo vai ser abençoado. Eu não tenho vingança, não tenho ressentimento, não tenho ódio. Meu passado é curado, a minha dor foi anestesiada pelo meu sonho. Eu só quero abençoar pessoas. Você quer abençoar pessoas? Você quer viver um sonho que possa desenvolver e alcançar outras pessoas? Deus vai te levar a ele. Mas se você quer viver um sonho mesquinho e próprio, pode esquecer. A prisão é o seu destino final. Esse texto é enriquecedor, porque sonhador de verdade tem Deus à frente. Onde ele está, Deus está junto. E sonhador de verdade faz 3 coisas: perdoa, agradece e doa. José é esse exemplo de sonhador. Se você não for alguém capaz de perdoar o que te fizeram, você nunca vai chegar lá. Se você não for capaz de agradecer pelas coisas que têm acontecido na sua vida, você nunca vai chegar lá. E se você for mesquinho ao ponto de não querer doar aquilo que te aconteceu e que está acontecendo, você nunca vai chegar lá. Quem é sonhador, de fato, faz 3 coisas: perdoa, agradece e doa. José é esse exemplo de sonhador. Você pode viver uma virada na sua vida hoje, se você perdoar o que te fizeram. Se você olhar para a sua história e falar: não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me trouxe até esse lugar. Foi Deus que me conduziu até aqui, para abençoar a mim e a todos que estão perto de mim. Você vai ser um canal de bênção, meu irmão. Você vai ser um canal de bênção, minha irmã. Creia nisso. Deus te fez um sonhador. Não pare diante dos obstáculos, mas também não queira se vingar. Não queira ruminar no ódio ou no ressentimento. Ande adiante, perdoando, agradecendo e se doando. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé, convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Esses últimos 5 minutos que nós temos aqui, eu quero convidar você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha. E você hoje, que vai começar a sua campanha, agora é a hora de você vir à frente. Você vai pegar um cartãozinho aqui ou lá na nossa saída. Mas você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que vai começar hoje, nós vamos orar com você aqui à frente, com a nossa equipe de intercessão. A equipe de intercessão pode vir, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e nós vamos orar por você. Meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
os meus olhos não possam ver. Eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti. Nós descansamos. Rei dos reis, Descanse no Senhor. Senhor dos senhores, eu descanso em ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero orar com você, mas o Senhor fala muito forte ao meu coração de gente que está ressentida, magoada e com desejo de vingança diante de algumas circunstâncias que se lhe abateram. E o Senhor diz essa noite que Ele está pronto para te tirar do cárcere, está pronto para te colocar no lugar de honra, mas não acontecerá isso enquanto você não tiver no seu coração o desejo de abençoar aqueles que te feriram. Você não vai progredir enquanto não tiver o desejo de abençoar os que te maltrataram. Você não vai prosperar enquanto não tiver o desejo de honrar aqueles que te injustiçaram. O Senhor hoje está te convidando a ter uma atitude mais parecida com o caráter dele, menos parecido com o instinto humano, da vingança, da retribuição. Deus está te convidando essa noite para você se assentar num lugar elevado de honra, mas você ainda está definhando no cárcere dos ressentimentos. Deus quer te abençoar, mas hoje você vai precisar colocar essa disposição para abençoar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem e perdoar aqueles que te injustiçaram. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós queremos, ó Deus, sim, um lugar de honra, de dupla honra. Queremos esse lugar de prosperidade, de bênção, de sonhos realizados. Mas sabemos que esse caminho, ó Deus, é difícil, é árduo, mas não desistimos dele. Essa noite nós nos posicionamos pela fé, para abençoar aqueles que nos amaldiçoam, para perdoar aqueles que nos ofendem, para, ó Deus, orar por aqueles que nos perseguem, e para, ó Deus, fazer prosperar aqueles que desejam a nosso fracasso. Senhor, nós nos colocamos à disposição, para que em nós e através de nós, sejam benditas as famílias da terra, para que em nós e através de nós, possamos, ó Deus, oferecer alimento a toda uma geração que está morrendo de fome. Assim como José
deu alimento a todos os seus irmãos que estavam morrendo de fome e que eram seus inimigos, assim o Senhor vai nos dar condição de dar alimento àqueles que estão morrendo de fome, que são nossos inimigos pessoais. Mas nós vamos, ó Deus, fazer o papel de Cristo, nós vamos amar e o Senhor vai prosperar a nossa vida. Nós vamos ser felizes, realizados, abençoados, não para esfregar na cara daquela pessoa que desacreditou de nós, não para esfregar na cara daquela pessoa que não gosta de nós, não para dizer que nós chegamos, não para ser melhores do que ninguém. Nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos ter abundância, nós vamos ser realizados, nós vamos ser felizes, porque nós queremos abençoar as famílias da terra. Usa essa igreja, usa esse povo, não para amaldiçoar e nem para se vingar, mas para abençoar através dos seus sonhos, em nome de Jesus, amém. Vai sonhando, irmão, vai sonhando embora, e retribua com amor, graça, perdão, doação, e faça isso e Deus vai fazer coisa maravilhosa na sua vida. Deus abençoe, uma boa semana. Eu descanso, Eu se o meu corpo está